Quero saudar o povo adquirido com a paz do Senhor, amém? Hoje eu estou aqui pela primeira vez falando no canal Pedra Viva, por isso eu quero agradecer pela oportunidade a mim confiada de trazer uma breve palavra a todos que estarão ouvindo esse áudio. Que Deus possa abençoar você de maneira poderosa por intermédio dessa palavra. Estarei lendo um texto da palavra de Deus no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, o verso 3, o verso 4, a parte A, e no capítulo 16, o verso 13. Diz assim a palavra de Deus: Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. E vai dizer o verso 13: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se retornou a Ramá. Irmãos, Nesse momento, eu quero vos falar de uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Hoje nós estaremos falando sobre o tempo de Deus, sobre o ministério jovem. Quando nós falamos de ministério jovem, nós falamos de muitas coisas. E buscando agora alguém que representasse um ministério jovem, eu encontro na Bíblia um grande profeta de Deus, chamado Samuel, que inicia o seu ministério ainda bem jovem. Diz a Bíblia que esse jovem era filho de uma mulher chamada Ana, que não podia engravidar, e todos nós conhecemos a história. E no ministério de Samuel ele é interessante, porque nós podemos observar o início, o meio e o fim de um ministério. Só que é um começo, é um meio e é um fim de um ministério totalmente guiado pelo Espírito e confirmado pelo Senhor. Samuel inicia seu ministério ainda menino. Podemos ver isso em 1 Samuel, capítulo 2, verso 18. Diz a Bíblia que Samuel ministrava perante o Senhor. Porém, ainda que Samuel era menino e ministrava perante o Senhor, Samuel não começa o seu ministério no auge. Samuel não começa o seu ministério como um grande personagem. Samuel começa como um aprendiz. E Samuel vai aprendendo a como trabalhar no templo, como viver no templo, como exercer o seu ministério da melhor maneira possível. Samuel trabalhava junto de homens corruptos, que faziam o seu trabalho da pior maneira possível, não seguindo o que Deus havia determinado. Então nós podemos ver que ninguém, mesmo que faça um bom trabalho, começa no auge. E nós, principalmente os jovens, temos a tendência de querermos que algo aconteça de maneira imediata. Nós oramos uma vez e queremos resultado. Cantamos uma vez e queremos resultados. Pregamos uma vez e já queremos o resultado. Porém, quando olhamos para Samuel, diz a Bíblia que ele ministrava perante o Senhor, mesmo não sendo ele que fosse oficialmente o sacerdote, mesmo que os filhos de Eli fossem autoridades acima dele, Samuel não parou de exercer seu ministério, não parou de fazer o que foi chamado. Samuel entendia o tempo de Deus em sua vida. Ele sabia que no momento certo Deus o colocaria na posição que ele havia sido chamado para exercer. Nós, muitas das vezes, queremos passar na frente de Deus e até mesmo achamos que Deus está demorando. Pensamos que, por termos um ministério, por já termos uma chamada, temos que ir direto para as prateleiras de cima. Mas Deus nos deixa no anonimato para nos ensinar que o tempo é dele.
Hoje aqui falando sobre o tempo de Deus para o ministério jovem, Deus nos ensina que devemos ministrar perante o Senhor, mesmo que nosso nome não seja mencionado, mesmo que não estamos na posição que queríamos. Deus quer nos ensinar a vivermos totalmente dependente dele e sabermos que em seu tempo nosso ministério será reconhecido. E diz a Bíblia que o tempo ele vai se passando. No primeiro livro do profeta Samuel, ainda no capítulo 2, agora já no verso 26, diz a Bíblia que o jovem Samuel ia crescendo cada dia mais em estatura e em graça e estima por parte do Senhor e de todas as pessoas à sua volta. Nós temos que aproveitar o anonimato para crescermos. Temos que aproveitar o anonimato para nos preparar para o que vai vir. Enquanto Samuel está escondido, ele cresce em graça e estima, não só de Deus, mas também dos homens, ou seja, Samuel estava adquirindo respeito na terra e adquirindo respeito no céu. Use o tempo para crescer em estatura e em graça e em estatura. A graça vai nos falar do que vem do céu e a estatura vai nos falar do que vem da terra. Fique preparado, pois o tempo de Deus ele vai se cumprir em sua vida. Para não ser muito longo, vou continuar. Samuel vai crescer, se tornar sacerdote, juiz e profeta de Deus. Mas mesmo dentro de suas funções, Samuel sabia qual era o seu tempo de aparecer e o tempo de se esconder. Por mais que fosse profeta, por mais que fosse sacerdote, por mais que fosse juiz, Samuel entendia o tempo de Deus e entendia que não tinha que aparecer a todo momento. Samuel se torna um profeta, que ele aparecia e desaparecia. Porém, quando ele aparecia, gerava temor. Quando ele aparecia, gerava um medo nas pessoas, porque eles entendiam que se Samuel está aparecendo, Deus tem algo a falar. E hoje, na nossa geração, Deus quer nos levantar como Samuel. Quando nós aparecermos, quando nós tivermos uma oportunidade, quando nós formos chamados e quando nós aparecermos, todos saberão que algo está para acontecer. No capítulo 7 do primeiro livro do profeta Samuel, diz que Samuel visitava algumas cidades, decidindo coisas importantes, exercendo seu ministério. Mas diz o texto que logo após ele exercer o seu ministério, fazer o que Deus o mandou fazer, ele sempre voltava para Ramá. Nós precisamos saber o tempo de fazer e o tempo de voltar para Ramá. O tempo de pregar e o tempo de voltar para Ramá. O tempo de cantar e o tempo de voltar para Ramá. O tempo, como diz o nosso ministro Leonardo, de entrar em evidência e o tempo de sair e voltar para Ramá. No texto que lemos no início, vamos ver como Samuel fazia isso. Deus chama Samuel e diz: vai a Belém, pois tenho escolhido alguém para que reine sobre Israel. Preciso que você unja esse homem. E assim Samuel o faz. Mas quando ele encerra a unção, diz a Bíblia que voltou Samuel para Ramá. Ou seja, não importava o tamanho da obra que Samuel fazia, seja um aconselhamento a um jovem, seja uma palavra a um irmão, seja agora um conselho a alguém, ou seja, uma pregação numa festividade, seja uma unção de rei, Samuel sempre retornava a Ramá. Por isso nós precisamos amadurecer a cada dia para entendermos o tempo de Deus em nossas vidas, o momento de exercer o nosso ministério e o momento de voltar para Ramá. Porque se nós entendermos que Deus nos levanta, mas Deus nos
abate. Deus nos coloca, mas Deus nos tira. Deus nos enche, mas Deus nos esvazia em alguns momentos. É Samuel entendendo: eu fui ungir o rei, mas agora eu retorno para Ramá. Eu fui profetizar, mas agora eu retorno para Ramá. Eu exerci o sacerdócio, mas eu volto para Ramá. Enquanto está em Ramá, Samuel se prepara para quando chegar em Belém, Samuel ungir. Você vai ver que nós vemos que Samuel ele não unge em Ramá. Em Ramá ele se prepara, mas ele unge em Belém. Nós nos preparamos em Ramá para quando chegarmos em Belém, nós estaremos cheios e preparados para o que Deus precisa de nós para fazermos. E encerrando essa palavra, diz a Bíblia que Samuel estava confirmado como o profeta do Senhor por toda a terra. De Dan a Berseba, Samuel estava confirmado como profeta. E aqui eu entendo que não é pela quantidade de vezes que você aparece que te confirma o seu chamado. Não é pela quantidade de vezes que canta que mostra que é homem de Deus. Não é pela quantidade de vezes que prega que mostra que é profeta de Deus. Não é pela quantidade de vezes que tem oportunidade que você se torna um homem de Deus, um profeta de Deus, uma mulher de Deus, um ungido de Deus, mas é quando aparece, tá pronto, é quando chega, fala o que Deus mandou, é quando tem a oportunidade, ele aparece verdadeiramente como um profeta do Senhor. Então a palavra que eu deixo para todos que estarão ouvindo esse áudio é: aprenda a viver o tempo de Deus, porque o tempo de Deus virá sobre o seu ministério. Que Deus possa os abençoar grandemente e que Ele possa falar com cada um de vocês pela palavra dele e pelo ministério do profeta Samuel. Eu quero aqui agradecer essa rica oportunidade em o nome do Senhor Jesus. Amém.